radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Terça-feira, 15 de outubro de 2024. Vamos ao destaque do dia. Incêndios florestais, desmatamento, garimpo ilegal. O governo envia ao Congresso o projeto de lei que aumenta penas para quem comete crimes ambientais. Presidente Lula quer regime de urgência para o tema. E diz que proposta vai tornar as punições mais efetivas, mantendo preso quem causa prejuízos à saúde pública e aos bens coletivos. As pessoas que agem como se fosse bandido nesse país, achando que estão destruindo uma coisa dos outros, quando na verdade estão destruindo a qualidade de vida do seu filho, do seu neto, do seu bisneto. E também na Voz do Brasil de hoje, saúde e desenvolvimento. 4 bilhões e 200 milhões de reais do novo Programa de Aceleração do Crescimento serão destinados para ampliar e modernizar a indústria da saúde. O objetivo é garantir que pelo menos 70% das necessidades do SUS sejam atendidas pela produção interna de vacinas, medicamentos e equipamentos médicos. E mais, crescimento da produção de alimentos. Primeira estimativa para a safra de grãos 2024-2025 aponta para a produção de mais de 322 milhões de toneladas. A expectativa é de crescimento de mais de 8% em relação à safra passada. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E acompanha a gente ao vivo em radiogov.ebc.com.br e no canal Gov, na sua TV aberta. Desmatamento, queimadas e garimpos ilegais. Hoje, o presidente Lula enviou para o Congresso Nacional uma proposta do governo que aumenta a pena para quem pratica crimes ambientais. O objetivo é reduzir a sensação de impunidade provocada pelas penas leves, que muitas vezes não são sequer aplicadas na prática. Mais rigor contra quem comete crimes ambientais. O projeto de lei que aumenta as penas para quem promove incêndio florestal, desmatamento e garimpo ilegal foi enviado ao Congresso Nacional. O presidente Lula destacou que, para tramitar de forma mais rápida, o projeto será incluído em uma proposta que já está em análise na Câmara dos Deputados. Eu acho que com um bom trabalho a gente consegue fazer com que seja aprovado em regime de urgência na Câmara e depois no Senado, para que a gente possa dizer de uma vez por todas as pessoas que agem como se fosse bandido nesse país, achando que estão destruindo uma coisa dos outros, quando na verdade estão destruindo a qualidade de vida do seu filho, do seu neto, do seu bisneto, das pessoas que virão. A proposta aumenta de 4 para 6 anos de reclusão a pena máxima para quem provocar incêndio florestal. E caso o crime tenha agravantes, como se atingir uma unidade de conservação ou se colocar a vida ou a saúde pública em perigo, a punição será ainda maior. A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, comemorou o endurecimento das regras e falou dos avanços no combate aos crimes ambientais. Quando a gente trabalha com inteligência, o trabalho que é feito pela Polícia Federal, pela PRF, o IBAMA, o ICMBio, todos os órgãos de comando e controle são fundamentais para que a gente mostre que não há expectativa da impunidade e nem a certeza da impunidade em um governo que não quer de jeito nenhum que a criminalidade prevaleça em prejuízo do interesse da saúde humana, como é o caso da fumaça, do meio ambiente e do patrimônio público e do patrimônio privado. Segundo o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, das 850 mil pessoas que estão presas no Brasil, apenas 350 estão encarceradas por conta de crimes ambientais. Ainda de acordo com o ministro, a lei que pune esse tipo de crime está defasada e apresenta punições leves. E essas penas leves, relativamente leves, elas propiciavam, primeiramente, a prescrição dos crimes. A maioria dos crimes ficavam prescritos com essas penas leves. Em segundo lugar, elas permitiam ou a suspensão do processo
ou então a transação penal, ou finalmente a liberdade condicional. O projeto de lei também aumenta a condenação para quem realiza garimpo ilegal. Neste caso, a punição máxima pulou de 1 para 5 anos de reclusão. Reportagem Luana Karen. E hoje também o presidente Lula sancionou um pacote de leis que fazem reconhecimentos da importância de alguns temas para a cultura brasileira, como a festa do Sairé, no Pará, a música gospel e a charge, a caricatura, o grafite e o cartoon. Algumas pessoas também foram prestigiadas pelas leis assinadas hoje pelo presidente. O educador Anísio Teixeira foi nomeado patrono da educação pública e o ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, teve o nome inscrito entre os heróis da pátria. Anísio Teixeira foi um jurista e educador baiano. Ele integrou o grupo responsável pelo Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, que propunha uma reforma da educação e buscava a democratização do ensino. Anísio Teixeira também participou da criação da Universidade do Distrito Federal, quando o Rio de Janeiro ainda era a capital brasileira, e também da criação da Universidade de Brasília. Ele trabalhou na coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, CAPES, e foi, por 12 anos, presidente do INEP, que é a autarquia responsável por exames e seleções como o Enem e o SISU, e que, inclusive, leva o nome de Anísio Teixeira. Mas o principal trabalho dele foi na defesa da criação da escola pública gratuita. Por causa desse trabalho, o presidente Lula sancionou a lei que nomeia Anísio Teixeira como patrono da escola pública brasileira. Além dessa lei, nessa terça-feira, o presidente também sancionou outro projeto de lei que reconhece a festa do Sairé, realizada em Alter do Chão, em Santarém, no Pará, como manifestação da cultura nacional. Já outro projeto de lei sancionado reconhece expressões artísticas gráficas, como a charge, a caricatura, o cartoon e o grafite, como manifestações da cultura brasileira. O presidente Lula também sancionou a lei que institui o Dia Nacional da Música Gospel e um projeto que inscreve o nome do político e ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, no livro dos heróis e heroínas da pátria. Eduardo Campos morreu em 2014, vítima de um acidente de avião. De Brasília, Márcia Fernandes. O Brasil deverá colher uma nova safra recorde de grãos na temporada 2024-2025. É o primeiro levantamento da safra divulgado hoje pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. A produção deve ultrapassar 322 milhões de toneladas, um aumento superior a 8% em relação à safra anterior. Entre os destaques estão os principais alimentos que compõem a mesa do brasileiro: arroz e feijão. Na safra de grãos da temporada 2024-2025, serão colhidos quase 25 milhões de toneladas a mais do que na safra anterior. A estimativa é de que sejam produzidos 322 milhões de toneladas de grãos, conforme divulgado nesta terça-feira pela Conab, Companhia Nacional de Abastecimento. Caso o resultado se confirme, o país contará com mais um recorde na série histórica. O arroz está entre os destaques, com crescimento da área semeada e de produção. O presidente da Conab, Edgar Preto, avalia o resultado. Uma safra recorde ainda superior à que foi a super safra de 22 e 23. Além do aumento de 8,3%, também temos um aumento da área plantada de 1,9%. Voltaremos às grandes safras do arroz, aos patamares históricos lá de 14, 16, que para o nosso país também é muito importante, especialmente para os nossos consumidores. A colheita de arroz está estimada em 12 milhões de toneladas neste ciclo e a área semeada deve apresentar crescimento de quase 10%, com destaque para a produção das regiões Centro-Oeste e Sudeste. Também está previsto aumento na área semeada de feijão, soja e algodão. Os ganhos na produção ajudam a movimentar a economia interna, de acordo com o diretor do Departamento de Análise Econômica e Políticas Públicas do Ministério da Agricultura e Pecuária, Silvio Farnese. Quase 9% de crescimento, isso dá um atendimento integral às necessidades do mercado interno, das exportações. Só esse crescimento vale hoje 48,6 bilhões de reais. Isso é recurso que entra no setor, na mão dos produtores e gira toda a economia agrícola nos municípios em que eles estão atuando.
A análise da Conab considera o ano safra, que vai de outubro a setembro. Reportagem Natália Kozlik. E a partir de agora, as cozinhas solidárias vão poder solicitar cestas de alimentos em situação de emergência ou calamidade pública. A medida vale para os locais habilitados pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e faz parte das novas regras para a ação de distribuição de alimentos. Portaria 1023 do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome define novas regras para a ação de distribuição de alimentos, a ADA. Agora, cozinhas solidárias habilitadas pelo MDS podem demandar diretamente à ADA cestas de alimentos para serem utilizados nas refeições que vão ser distribuídas em situação de emergência ou calamidade pública. No caso de seca e estiagem, o atendimento com distribuição de cestas de alimentos é exclusivo para a população rural. Outra nova regra torna possível o atendimento a situações emergenciais que ocorram em áreas periféricas, mesmo que não haja reconhecimento federal. O atendimento a povos indígenas e comunidades tradicionais afetados por emergências também está livre da exigência de reconhecimento federal. A ação de distribuição de alimentos é coordenada pela Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do MDS. A ADA busca garantir o direito constitucional de acesso à alimentação de forma imediata e urgente aos municípios afetados por desastres. Reportagem Érica Braz. Capacitação para empresários que desejam alcançar mercados internacionais. O programa de qualificação para exportação é oferecido de graça pela Apex, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. Só no ano passado, o programa qualificou mais de 2.000 empresas e promoveu mais de 3 bilhões de dólares em exportações. E hoje a iniciativa chegou ao Distrito Federal. As roupas esportivas fabricadas pela empresária de Brasília, Andréia Pinheiro, conquistar os consumidores dos Estados Unidos. Estudamos o mercado internacional para ampliar. Hoje nós temos a qualidade do produto com a alegria e leveza brasileira, que eu acho que é essa que faz a nossa diferença. Em 2023, o Brasil bateu recorde nas exportações, chegando a 340 bilhões de dólares. E em 2024, a expectativa é superar esse valor. Para aumentar essa participação no mercado internacional, o país conta com o programa de qualificação para exportação, oferecido pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil. O objetivo é ajudar empresários brasileiros a iniciarem suas exportações de maneira planejada e segura. O programa de qualificação foi lançado no Distrito Federal. O programa vai qualificar 125 empresas da região no processo de exportação, como garante o presidente da Apex Brasil, Jorge Viana. É para empoderar, para valorizar Brasília e o Distrito Federal, do ponto de vista do comércio exterior. Tem muita coisa importante em Brasília que vai do artesanato, às pedras. E é isso que eu tenho de expectativa com um encontro como esse. A gente trabalhar focado. O que é que tem que ser feito? Há 5 anos, o empresário brasiliense Flávio Alves exporta seus produtos tecnológicos para os Estados Unidos. Ele acredita que a capacitação é o caminho para ampliar os negócios. Desde a primeira interação com o cliente, sabendo apresentar bem o produto, seja de venda, de entrega e de pós-venda. Vai fazer com que o cliente de lá brilhe o olho nessas suas experiências. Só no ano passado, mais de 2.500 empresas em todo o Brasil aderiram ao programa de qualificação para exportação. Reportagem Cleide Lopes. Empresas interessadas no programa devem enviar um e-mail para apexbrasil@apexbrasil.com.br. A saúde vai contar com 4 bilhões e 200 milhões de reais para ampliar e modernizar laboratórios de saúde. O recurso recorde faz parte do novo PAC e será utilizado na produção de insumos, como vacinas, soros e medicamentos. O objetivo é atender às principais demandas de saúde da população e reduzir a dependência do país do mercado internacional. O anúncio foi feito hoje em uma reunião do Grupo Executivo do Complexo Econômico e Industrial da Saúde.
O Brasil quer garantir que em até 10 anos, 70% das necessidades do SUS em medicamentos, equipamentos, vacinas e outros materiais médicos passem a ser produzidos no país. Para se ter uma ideia, a produção nacional de equipamentos médicos atende 50% da demanda e remédios prontos está em cerca de 60%. E quando falamos de insumos farmacêuticos ativos e dispositivos médicos, mais de 90% da matéria-prima usada no Brasil é importada. Para reduzir a dependência internacional e alcançar a meta estabelecida, foram anunciados nesta terça-feira 4 bilhões e 200 milhões de reais para ampliar e modernizar laboratórios públicos e instituições de ciência e tecnologia, além da realização de parcerias público-privadas. Os recursos fazem parte do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, destacou ações do governo na área. O presidente Lula lançou a NIB, a Nova Indústria Brasil. Foi feita a reforma tributária. A reforma tributária tem uma ação direta com a saúde, porque ela estabelece isonomia, porque a indústria brasileira ficava em desvantagem frente ao concorrente internacional. Os recursos vão atender 42 projetos selecionados pelo Ministério da Saúde até outubro desse ano e contemplam 16 instituições. As propostas estão voltadas à produção de insumos para atender as principais demandas de saúde da população. Entre elas, terapias avançadas para o SUS, vacinas, soros e medicamentos para doenças e populações negligenciadas. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, explicou a importância desses investimentos para o setor. Investimentos têm por objetivo incrementar toda a parte de infraestrutura e saúde, garantir não só a infraestrutura econômica, social e urbana para dar consequência a esse valor, melhorar a compatibilidade e gerar emprego de qualidade. O anúncio foi feito em reunião do Grupo Executivo do Complexo Econômico Industrial da Saúde, que envolve 11 ministérios e mais de 30 associações empresariais e da sociedade. A expectativa é que sejam investidos só pelo novo PAC até 2027, 8 bilhões e 900 milhões de reais. Reportagem Thaísa Vitória. E após o evento com o Grupo Executivo do Complexo Econômico Industrial da Saúde, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, defendeu o Sistema Nacional de Transplantes em meio à denúncia de contaminação de órgãos no Rio de Janeiro. O Laboratório de Patologia Clínica Dr. Saleme foi responsável pelos exames de falso negativo para HIV em 6 pessoas que receberam órgãos transplantados no estado do Rio. As infecções estão sendo investigadas pelo Ministério Público do Rio de Janeiro e Polícia Civil. Nízia destacou que, desde a notificação do primeiro caso, o Ministério da Saúde agiu em várias frentes junto à Secretaria de Saúde, à Vigilância Sanitária, além de estabelecer uma auditoria. É um episódio inadmissível, é um caso que não pode ser admitido, é algo inusitado que nunca aconteceu, que não pode ser tolerado e que nós queremos fortalecer a confiança no Sistema Nacional de Transplantes. E o Ministério da Saúde anunciou revisão de uma portaria do Sistema Nacional de Transplantes. Segundo a ministra, o objetivo é ter normas mais rígidas e aprimorar o sistema. É mais no sentido de nós fortalecermos o uso do teste NAT, que é um teste de alto padrão para detecção não só de HIV, mas de hepatite, de HTL, também em relação à doença de Chagas, qualquer problema que possa vir, tanto numa transfusão de sangue quanto numa doação de órgãos. E nós também queremos aprimorar todo o sistema nacional. E o
Brasil vai promover um teste inédito de uma vacina contra a hanseníase. A doença, segundo o Ministério da Saúde, atingiu cerca de 23 mil pessoas só no ano passado. O teste no Brasil será o primeiro do imunizante Lepvax, em um território com transmissão da hanseníase. O estudo terá como objetivo confirmar a segurança e a capacidade de uma resposta imune da vacina. A Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, será responsável pelos testes. E pacientes que sofrem de anemia por falta de ferro agora têm uma nova opção de tratamento pelo SUS. Foi incluída na rede do Sistema Único de Saúde o medicamento ferripolimaltose. É uma alternativa ao sulfato ferroso que pode causar efeitos indesejados, como dores de estômago e náuseas. A falta de ferro pode causar cansaço extremo, fraqueza, falta de ar e até dificuldade de concentração. No ano passado, os gastos do Ministério da Saúde com internações decorrentes da doença somaram mais de 320 milhões de reais. Em apenas 4 meses desse ano, a Receita Federal apreendeu no país 15 milhões de cigarros contrabandeados. Produto que, ao ser destruído, traz prejuízos ao meio ambiente. Mas uma nova tecnologia começa a ser testada, permitindo que os cigarros sejam transformados em adubo para plantas ornamentais. É o projeto chamado de Cigarro Verde. Vamos conhecer mais na reportagem de Jéssica Gonçalves. Entre 2018 e 2023, o contrabando de cigarros no Brasil gerou uma perda fiscal de 10 bilhões de reais, segundo dados da Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica, IPEC. Problema que afeta não só a economia, mas também a segurança e a saúde pública, já que fortalece o crime organizado e contorna regras sanitárias. Para combater essa atividade criminosa, a Receita Federal realiza operações para apreensão em massa desse tipo de produto. Só nos 4 primeiros meses de 2024, de acordo com um levantamento divulgado pela Receita, foram apreendidos mais de 15 milhões de cigarros contrabandeados. Mas armazenar e destruir essas mercadorias é caro e pode causar impactos ao meio ambiente, já que o cigarro é feito com resíduos tóxicos como a nicotina e o chumbo e demora até 1 década para se decompor. Pensando nesse desafio, a Receita Federal e o Instituto Federal do Tocantins criaram o projeto Cigarro Verde, que transforma cigarros apreendidos em adubo orgânico e inseticida natural. É o que explica o auditor federal da Receita no Tocantins, Ricardo Magalhães. A gente tentou buscar parcerias para que a gente pudesse dar fins sustentáveis e que a própria sociedade tivesse algum benefício com esses produtos que eram fruto do crime. O projeto utiliza técnicas de compostagem e extração. Segundo o coordenador da pesquisa, Ezequiel Lopes, o adubo produzido pode ser usado, por exemplo, em plantas ornamentais. A gente pode utilizar na agricultura, mas para culturas não alimentícias. O crisântemo vai ser o primeiro teste, mas depois a gente vai passar para as florestais, que também a gente vê como um nicho enorme de utilização. Estudante de Engenharia Agronômica do Instituto Federal do Tocantins, Diogo Henrique da Silva, é um dos responsáveis pelo projeto. Eu acho que para a sociedade assim, é um avanço bem grande, sabe? Questão tanto econômico, não vai afetar tanto o meio ambiente, né? Graças ao impacto positivo do projeto, o Cigarro Verde foi premiado no 14º Congresso Norte-Nordeste de Pesquisa e Inovação, em agosto. E o Conselho Nacional de Justiça agora quer levar a ideia a outros estados, com o objetivo de ampliar os benefícios ambientais e sociais. Reportagem Jéssica Gonçalves. Mais de 13 mil famílias que recebem o Bolsa Verde receberão assistência técnica e extensão rural da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. O Bolsa Verde é um programa do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima que faz pagamentos trimestrais de R$ 600 a famílias que vivem em reservas extrativistas, florestas nacionais e reservas de desenvolvimento sustentável. O investimento do governo federal será de 60 milhões de reais e vai atender famílias no Pará, Amapá, Alagoas, Bahia, Acre e Amazonas. A
Polícia Rodoviária Federal atuou na segurança de mais de 36 mil romeiros que peregrinaram em rodovia federal até o Santuário Nacional de Aparecida, em São Paulo. Entre os dias 1º e 13 de outubro, mais de 3 mil pessoas foram abordadas e fiscalizadas. Além disso, cerca de 2.700 motoristas foram flagrados por excesso de velocidade. Os dados mostram também que foram registrados 83 acidentes de trânsito, 93 pessoas ficaram feridas e 4 morreram. No período, foram realizados bloqueios, patrulhas e campanhas de conscientização, tanto para motoristas quanto para pedestres. A iniciativa teve como objetivo prevenir acidentes e assegurar que todos chegassem ao destino em segurança. E essas foram as notícias do Governo Federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF derruba a redução de ICMS para cervejas à base de mandioca em Goiás e Pernambuco. STJ define candidatos que vão concorrer a 2 vagas de ministro. Em São Paulo, Justiça condena a falsa psicóloga que atendia crianças com autismo. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. Eu sou Carlos Eduardo Cunha. Plenário do Supremo Tribunal Federal invalida normas de Goiás e de Pernambuco que reduziram o ICMS de cervejas à base de mandioca. Para o tribunal, a alíquota reduzida causa desigualdade e prejudica a concorrência. Fernanda Porto. A decisão é referente a 2 ações julgadas no plenário virtual. As ações foram apresentadas pela Associação Brasileira de Bebidas, que alegou que não houve estimativa do impacto financeiro e orçamentário da redução do imposto, além de ir contra as regras de convênio no Conselho Nacional de Política Fazendária. Ao julgar o tema, todos os ministros do Supremo seguiram o voto do relator, o ministro Edson Fachin. O entendimento é que a alíquota reduzida causa desigualdade e prejudica a concorrência. Isso porque não há um critério que justifique a renúncia fiscal baseada na matéria-prima, o que para o plenário do STF parece favorecer um destinatário específico. STF apresenta inovações tecnológicas na 8ª Expojude. O congresso será realizado entre hoje e sexta-feira em Brasília. Marcelo Della Libera. A Expojude é a maior exposição de tecnologia e inovação para o ecossistema de justiça. O Supremo Tribunal Federal está presente na 8ª edição do evento, apresentando algumas inovações tecnológicas da Corte, com destaque para o aplicativo TV Justiça Mais, que oferece, além da programação ao vivo da TV e da Rádio Justiça, a íntegra das sessões plenárias desde 2020 e alguns dos julgamentos históricos do STF. Todos os tribunais podem ser contemplados com seus conteúdos. Além do app, o STF também vai apresentar as inteligências artificiais já em uso no tribunal, como a ferramenta Vitória, um robô que agrupa processos por similaridade de temas para identificação de novas controvérsias. Pleno do STJ elege candidatos para concorrer a vagas de ministro. Há 2 vagas em aberto com a aposentadoria das ministras Laurita Vaz e a Suzete Magalhães. Fátima Uchoa. A votação secreta foi a primeira para a formação de listas tríplices com uso do sistema eletrônico de votação aprovado pelo Pleno do STJ em junho. Uma lista é composta por 3 desembargadores federais, Carlos Augusto Pires Brandão e Daniele Maranhão Costa, do TRF1, e Marisa Ferreira dos Santos, do TRF3, e a outra é formada por 3 nomes do Ministério Público. De Alagoas, Maria Marluce Caldas Bezerra, do Acre, Sami Barbosa Lopes e Carlos Frederico Santos, do Ministério Público Federal. As listas serão enviadas ao presidente da República para a indicação dos novos membros do tribunal que ainda terão de ser aprovados pelo Senado. Fábrica de malhas deve pagar multa integral do FGTS a trabalhadores demitidos durante a pandemia. A decisão é da 5ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. Larice de Paula. Os funcionários da malharia que foram demitidos durante a pandemia de Covid-19 acionaram a Justiça depois que receberam apenas metade do FGTS. A empresa se defendeu citando as medidas adotadas para o enfrentamento do estado de calamidade pública. A justificativa não foi aceita.
Para a 5ª turma do TST, os trabalhadores têm direito à multa integral de 40% do FGTS. Mesmo na pandemia, a redução da multa pela metade não se justifica. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a condenação de uma falsa psicóloga que atendia crianças com transtorno do espectro autista. Ela foi contratada como assessora pedagógica de uma escola, mas também oferecia tratamento particular para crianças com autismo da instituição de ensino. Segundo a denúncia, a réu utilizava diploma falso de psicóloga. A pena foi fixada em 30 anos de prisão em regime inicial fechado por estelionato e 25 dias de prisão em regime inicial semiaberto por exercício ilegal da profissão. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno. Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília. Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar no mundo. E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Uma boa noite. E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Avança projeto que suspende carteira de motorista de envolvidos em crimes com drogas. Senado autoriza recursos permanentes para o Pronamp. Segue para a sanção Inventário Nacional de Substâncias Químicas. Boa noite. O Pronamp, Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, está mais perto de se tornar permanente. Hoje, a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto que acaba com a data de extinção do programa, prevista para 2025, tornando esse apoio às empresas uma política pública permanente no país. Entre os benefícios do programa para as pequenas empresas estão linhas de crédito diferenciadas, com juros baixos e mais prazo para pagar. Os detalhes com a repórter Marcela Cunha. O projeto assegura recursos para o Pronamp, o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, criado em 2020 para ajudar os pequenos negócios durante a pandemia da Covid-19. Apresentado pela bancada de Santa Catarina, o projeto acaba com a data de extinção, prevista para 2025, do Fundo Garantidor de Operações, que dá segurança aos empréstimos, tornando o Pronamp, assim, uma política pública permanente de fomento aos pequenos negócios, com financiamentos com juros menores, carência e prazos maiores de pagamento. Metade do dinheiro utilizado ou recuperado, inclusive em casos de inadimplência, voltará a compor o fundo. Já a outra metade será destinada ao Programa de Incentivo à Permanência e à Conclusão do Ensino Médio Público, conhecido como PED-MEIA. A medida foi fruto de um acordo com o governo, como explicou o relator, senador Laércio Oliveira, do PP de Sergipe. Nós fizemos um acordo entre o líder do governo, senador Jacques Wagner, e os autores desse projeto que ora relato, especialmente com o senador Esperidião Amin, para que o mínimo de 50% dos recursos seja realocado ao Pronamp. Vale dizer que existia uma intenção do governo de transferir os recursos do Pronamp para o programa PED-MEIA. Assim, por meio do acordo celebrado, temos uma distribuição mais igualitária, de modo a viabilizar ambas as políticas públicas igualmente meritórias. O projeto segue para análise da Câmara dos Deputados, se não houver recurso para votação no plenário do Senado. Ao parabenizar os profissionais da educação pelo Dia dos Professores, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, destacou que a data é um momento para refletir sobre a importância da educação e o papel essencial dos que se dedicam ao ensino, formando gerações de brasileiros. Pacheco expressou seu agradecimento aos educadores e ressaltou os desafios que eles enfrentam com baixos salários, precariedade da infraestrutura escolar, falta de recursos e a insegurança nas salas de aula. Segundo o presidente do Senado, esse
esses são problemas urgentes que exigem soluções. Ele reafirmou o compromisso da Casa Legislativa em apoiar os professores na busca por melhores condições. Eu gostaria de afirmar que esta Casa está constantemente comprometida com a solução desses problemas que afligem a educação nacional, que afligem o exercício livre e tranquilo dos professores e professoras no Brasil, e comprometido com a defesa da educação pública de qualidade e com a valorização profunda dos nossos educadores. Para o senador Castelar Neto, do PP de Minas Gerais, valorizar os professores é fundamental para que o Brasil avance na qualificação dos brasileiros. Ele ressaltou que essa valorização vai além do necessário aumento salarial, incluindo também os investimentos na formação continuada dos docentes. O parlamentar citou uma recente pesquisa realizada pelo Instituto Península, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, que destaca o professor como o principal fator de impacto nos resultados educacionais, junto a outros elementos como o apoio familiar, a infraestrutura escolar e uma alimentação adequada. Castelar Neto reforçou a urgência de tornar a carreira docente mais atrativa, especialmente em relação à remuneração, para evitar a escassez de profissionais na área. Outro estudo recente traz um dado alarmante. É que devido ao desinteresse dos nossos jovens pela licenciatura, devido ao envelhecimento do corpo docente e ainda ao abandono da profissão, o Brasil corre o sério risco de já em 2040 ter 235 mil professores a menos do que o número que necessitamos para a nossa educação básica. E a Comissão de Educação aprovou um projeto de lei que obriga as escolas públicas e privadas a oferecerem a língua brasileira de sinais em todos os níveis da educação básica. Pelo projeto, as instituições terão um prazo de 3 anos para implementar as mudanças. Repórter Júlia Lopes. O projeto, que trata do ensino da língua brasileira de sinais na educação básica, foi apresentado em 2019 pelo senador Romário, do PL do Rio de Janeiro. O texto aprovado na Comissão de Educação é um substitutivo, ou seja, um texto alternativo sugerido pelo relator, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Nele, a oferta de Libras, que no texto original era voltada só para os estudantes surdos, é ampliada para os seus pais ou responsáveis e também para os alunos ouvintes. Essa medida tornará o ambiente escolar mais igualitário, como destacou Paulo Paim. Para ampliar o repertório de habilidades sociais e de comunicação da população de maneira geral. Uma característica a mais para a qual estará preparada sem estranhamento. O projeto destaca a necessidade de professores bilíngues, tradutores, intérpretes e tecnologias de comunicação em Libras e dá 3 anos de prazo para a implementação das medidas. O texto passará por votação em turno suplementar na Comissão de Educação. O plenário aprovou hoje a criação do Inventário Nacional de Substâncias Químicas, um mecanismo de gestão que funcionará como uma base de dados sobre substâncias produzidas no Brasil ou importadas. Além de reunir essas informações, o inventário vai permitir a avaliação e o controle dos riscos para a saúde e o meio ambiente. Repórter Pedro Pince. Com o propósito de minimizar os impactos de substâncias nocivas à saúde da população e ao meio ambiente, o texto cria o Comitê Técnico de Avaliação de Substâncias Químicas e o Comitê Deliberativo de Substâncias Químicas, formados por especialistas com conhecimento em meio ambiente, saúde, comércio e metrologia, que vão realizar avaliações de risco das substâncias. Para o relator, senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, apesar de ser um dos principais setores econômicos do país, a indústria química não está isenta de controles regulatórios. A indústria química não deixa de ser uma atividade sujeita a grandes riscos, cujas consequências demandam recursos e tempo para serem solucionadas. Diante de tantos problemas historicamente registrados, entendemos como essencial que a regulação avance para tratar não apenas do mercúrio, mas para ampliar a proteção da população brasileira. O projeto segue para a sanção presidencial. E a Comissão de Segurança Pública aprovou o projeto que endurece as penalidades para crimes envolvendo drogas, especialmente quando há uso de veículos na prática criminosa. O projeto suspende a carteira de motorista ou impede a sua obtenção por pessoas condenadas por esses crimes se o delito for cometido com o uso de veículo. A reportagem é de Paulo Barreira. Aprovado pela Comissão de Segurança Pública,
O projeto de lei adiciona novas penalidades à Lei de Drogas, entre elas a suspensão ou a cassação da habilitação para condenados por crimes relacionados ao tráfico de drogas com o uso de veículos automotores. Segundo a proposta, a punição poderá ser aplicada em qualquer fase da investigação ou do processo penal, mesmo antes de uma condenação definitiva. O relator, senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, avalia que a proposta vai inibir o uso de veículos para o transporte de drogas e aumentar a punição para os condenados por tráfico. O que nós estamos aqui falando, nas hipóteses de tráfico de entorpecente utilizado pelo sistema rodoviário com motorista de veículo automotor, um dos efeitos da condenação ou como medida cautelar vai ter também a suspensão ou proibição de obtenção da CNH, na certeza de que nós estamos aí promovendo uma segurança pública que atinge efetivamente a população que mais precisa. A proposta segue agora para a Comissão de Constituição e Justiça. Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados. O plenário pode aumentar a pena para quem fornecer bebidas e drogas para menores. Congresso prepara a reunião dos parlamentares das 20 maiores economias do mundo. Deputados apresentam proposta para limitar o alcance do vício em apostas no Brasil. Boa noite. Elmar Nascimento, do União da Bahia, apresentou o projeto que estabelece mecanismos de proteção contra a dependência e distúrbios relacionados a apostas. O deputado informa que a proposta prevê, entre outros instrumentos, a criação de um meio de atendimento exclusivo para pessoas que enfrentem problemas com jogos de azar. Elmar Nascimento argumenta que, com o crescimento expressivo do mercado de apostas online no Brasil, é fundamental implementar regras mais rígidas para proteger a população. Outra medida prevista na matéria, de acordo com o parlamentar, é a restrição do uso de cartões de crédito nas transações. Já Eunice Oliveira, do MDB do Ceará, propõe a proibição das apostas de cota fixa realizadas em meio virtual, as chamadas bets. Autor da matéria, o congressista argumenta que o crescimento descontrolado das apostas online tem gerado graves problemas sociais, especialmente para as famílias mais vulneráveis. Eunice Oliveira alerta que o aumento das apostas tem contribuído para o endividamento e inadimplência de milhões de brasileiros. Ele também aponta que, de acordo com dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC, o gasto dos brasileiros com bets desviou do consumo no varejo aproximadamente R$1 bilhão. Esporte. A comissão aprova projeto que reconhece mosaicos de torcida organizada como manifestação da cultura nacional. A repórter Maria Neves tem os detalhes. Aprovado na Comissão de Segurança Pública da Câmara, projeto do deputado Marcelo Queiroz, do PP do Rio de Janeiro, declara os mosaicos formados pelas torcidas de futebol manifestação da cultura nacional. Conforme explica o relator do texto na comissão, deputado Tadeu Venere, do PT do Paraná, o objetivo da medida é impedir a proibição dos painéis pelo Ministério Público e pelas forças de segurança. Na opinião do relator, a insuficiência das ações policiais ou de outros agentes de segurança pública não pode servir para justificar a restrição indevida de direitos. Como exemplo dessa intervenção inapropriada do Estado no direito de manifestação dos torcedores, Tadeu Venere relata que em março deste ano, a Polícia Militar impediu expressão da torcida do Ceará, alegando razões genéricas de segurança. Outro caso teria ocorrido em abril, quando, mesmo com a presença de 1.400 agentes de segurança no estádio, o Conselho de Segurança Pública do Pará interditou o uso de mosaicos, camisas ou qualquer elemento festivo em jogos entre os clubes Remo e Paysandu. Tadeu Venere argumenta ainda que a proibição não ajuda no combate à violência no esporte, uma vez que a maioria dos conflitos ocorre fora dos estádios. Dificilmente você tem briga de torcidas dentro do estádio. Elas acontecem em um número muitíssimo maior fora dos estádios,
antes dos jogos, depois dos jogos, e não é toda a torcida, é uma parte da torcida. Uma parte da torcida que vai ao estádio não para ver, no caso do futebol, não para assistir o futebol, mas para brigar. É uma parte da torcida que se organiza justamente para cometer crimes. O autor do texto, o deputado Marcelo Queiroz, sustenta que os mosaicos têm valor artístico, simbólico e comunitário para as torcidas. Ainda, segundo o autor, os painéis são expressão de conexão profunda com o clube, suas tradições e sua história. Com isso, acredita que ajudam na preservação da identidade comunitária, o que criaria uma sensação de pertencimento e camaradagem que transcende as diferenças individuais. Também para o deputado Tadeu Venere, os painéis representam uma manifestação cultural das torcidas organizadas que ele considera importantes por animar e alegrar as partidas de futebol. Além disso, o parlamentar defende que essa forma de manifestação pode ser utilizada também para manifestações políticas e campanhas educativas. Os painéis poderão fazer campanhas educativas. Na pandemia, algumas organizadas fizeram campanhas pela vacinação. Então eu vejo os painéis hoje como uma possibilidade real de você fazer também campanhas educativas nos estádios de futebol, que todos os finais de semana movimentam milhões de pessoas no Brasil e no mundo. Campanhas educativas contra a xenofobia, contra o processo de assédio moral, assédio sexual, contra a misoginia. A educação é um processo permanente e tudo aquilo que vier buscar fazer com que nós tenhamos uma educação pela paz, uma educação da não violência, uma educação da convivência, que seja uma convivência com não só pacífica, mas também com uma compreensão do espaço do outro, acho que será positivo. O texto em análise na Câmara deixa explícito que serão permitidos somente mosaicos que não ofereçam risco à segurança do evento ou à integridade física das pessoas e dos animais. E também aqueles que não ofendam a honra, a moral ou a integridade psíquica da pessoa. O projeto ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. Se aprovado, segue para a análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves. Economia. Covatti Filho, do PP do Rio Grande do Sul, é um dos autores do projeto que regulamenta a Cesta Básica Nacional de Alimentos, que foi criada na reforma tributária. A medida isenta de tributos federais uma série de produtos alimentícios essenciais como carnes, laticínios, pães e grãos e padroniza os itens em todo o país. Na opinião de Covatti Filho, o texto procura manter a composição da Cesta Básica atual com ajustes para refletir a realidade alimentar de cada região. Para ele, o projeto, além de simplificar o sistema tributário, garante alimentação saudável e acessível para a população. Transportes. Projeto de Dal Barreto, do União da Bahia, amplia a isenção do imposto sobre produtos industrializados para motoristas de aplicativos de transporte individual e motociclistas que atuam como entregadores em plataformas digitais. Atualmente, esse benefício é restrito a taxistas e pessoas com deficiência. Segundo o texto de Dal Barreto, os motoristas e entregadores precisarão comprovar mais de 1 ano e 6 meses de trabalho, com uma carga horária mínima de 20 horas semanais, para obter a isenção. O deputado considera que a iniciativa é uma forma de garantir mais justiça tributária para uma categoria que vive em condições precárias. Relações Exteriores. É de autoria de Felipe Barros, do PL do Paraná, projeto que regulamenta investimentos estrangeiros em ativos estratégicos e o recebimento por ONGs de recursos de outros países. O deputado argumenta que é necessário proteger os interesses econômicos e de segurança do Brasil diante de influências estrangeiras. Felipe Barros alerta que ativos de setores estratégicos brasileiros, como a indústria de defesa, estão sendo adquiridos por empresas estrangeiras, enfraquecendo a soberania nacional. Ele afirma que o Congresso deve agir rapidamente, regulamentando investimentos e prevenindo ingerências em áreas fundamentais para o país. Educação.
Ao mencionar o Dia do Professor, delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, homenageou a professora Eleide Abreu Silva Batista, que em 2017 salvou a vida de dezenas de crianças em uma creche de Janaúba, em Minas Gerais. Após lutar com um homem que ateou fogo na escola, a docente morreu com quase 90% do corpo queimado. Paulo Bilinski também defende os modelos de ensino cívico-militar e o homeschooling, uma modalidade em que os pais ou tutores assumem o papel de professores. O deputado alega que o sistema de educação tradicional é controlado pelo Estado e usado como ferramenta de doutrinação. Homenagem. O jornal A Tarde de Salvador comemora 112 anos de fundação neste dia 15. José Rocha, do União da Bahia, afirma que o jornal elaborou um novo modelo de jornalismo que modernizou a imprensa e influenciou o cenário político. José Rocha também registra o importante papel dos presidentes que o grupo teve ao longo do tempo e parabeniza os funcionários que, segundo ele, contribuem para a relevância do jornal. Política. O Congresso Nacional se prepara para receber a reunião do P20, que reúne parlamentares dos países integrantes do G20, o grupo das maiores economias do mundo. Vamos saber mais sobre o grupo parlamentar e sobre a preparação do encontro com a repórter Maria Neves. Entre os dias 6 e 8 de novembro, o Congresso brasileiro recebe a 10ª reunião de presidentes dos parlamentos do G20, grupo formado pelas 19 maiores economias do mundo, mais o Parlamento Europeu e a União Africana. Chamado de P20, o grupo de parlamentos foi criado em 2010 com o objetivo de envolver os parlamentares nas discussões do G20, de modo a fortalecer a colaboração global e a aplicação dos acordos internacionais propostos pelos países. Como lembra o consultor legislativo da Câmara, Acauan Leota, o Brasil já conquistou alguns avanços nesse ano à frente do G20. O Brasil assumiu a presidência do G20 em dezembro do ano passado. Desde então, realizou 130 reuniões preparatórias para a cúpula de chefes de Estado e de Governo, que ocorre no Rio de Janeiro nos dias 18 e 19 de novembro deste ano. O G20 é presidido de forma rotatória por seus integrantes e cada país fica por um ano à frente do grupo. No Rio, o Brasil passa o cargo para a África do Sul. Como presidente do G20, o Brasil também preside o grupo de parlamentos. Nesse contexto, o país organizou a primeira reunião de mulheres parlamentares do P20 em Maceió, capital de Alagoas, em julho. Segundo a coordenadora da bancada feminina na Câmara, deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, no encontro, as parlamentares do P20 discutiram as propostas prioritárias do governo brasileiro e temas de interesse das mulheres. Dentre eles, inclusão no mercado de trabalho e na política e combate à violência. Benedita da Silva afirma que continua em diálogo com representantes de outros países para organizar o debate no Parlamento brasileiro. Estamos enviando uma carta solicitando de que cada país possa promover o encontro do P20 daquele país e nos mandar também o seu relatório para que nós possamos, através desses relatórios, nós vamos fazer uma junta de ideias e elas serão discutidas no P20 e, consequentemente, o resultado vai para o G20. O G20 foi criado em 1999 como forma de encontrar soluções para crises financeiras que afligiam países emergentes como México, Rússia e Brasil. Nesse primeiro momento, o foco das nações que compunham o grupo era coordenar soluções macroeconômicas e financeiras mundiais. Para isso, as reuniões eram coordenadas por ministros de finanças de cada país. Com a crise financeira nos Estados Unidos em 2008, as reuniões passaram a ser coordenadas pelos chefes de Estado e de governo. A agenda de debates também foi ampliada e passou a incluir temas políticos e sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves. Justiça.
Marangoni, do União de São Paulo, é autor de projeto que prevê o aumento da pena para responsáveis por incêndios que atingem mais de um município. O deputado argumenta que esses incêndios geram impactos amplificados, prejudicando ecossistemas e afetando a saúde e segurança de diversas comunidades. De acordo com a proposta de Marangoni, a pena será aumentada de 1/3 até a metade, se o incêndio invadir áreas urbanas ou rurais de mais de um município, resultando em danos ambientais de larga escala ou afetando significativamente a segurança pública, a saúde da população ou a economia local. Segurança Pública. Delegado da Cunha, do PP de São Paulo, sugere a criação de um novo tipo penal na legislação brasileira, o homicídio contra policiais e profissionais da segurança pública, que prevê pena de 30 a 40 anos. O projeto insere esse tipo de crime no rol dos crimes hediondos e endurece o tratamento jurídico para esses casos. De acordo com o delegado da Cunha, o aumento da violência contra agentes de segurança pública evidencia que o sistema jurídico atual é incapaz de desmotivar a criminalidade. O deputado ressalta que a majoração das penas pode reverter a banalização da vida. Saúde. O Ministério da Saúde decidiu passar a gestão do Hospital Federal de Bom Sucesso, no Rio de Janeiro, para o Grupo Hospitalar Conceição. Benedita da Silva, do PT, considera que a medida vai possibilitar a reabertura da emergência e reativação de 200 leitos e das cirurgias. Benedita da Silva assinala que a previsão é de um investimento adicional de 263 milhões de reais até 2025 para a modernização da infraestrutura, compra de insumos e melhorias nos serviços de alta complexidade. De acordo com a deputada, a transição será realizada de forma gradual e planejada. Luiz Lima, do PL, denuncia a deterioração do sistema de transplantes no Rio de Janeiro e lamenta que 6 pacientes tenham recebido órgãos infectados com HIV. O parlamentar questiona a contratação emergencial de um laboratório que, segundo ele, não possui as exigências adequadas para operar esse tipo de procedimento. Luiz Lima também cita a suspensão de tratamentos de quimioterapia para crianças no Hospital Federal da Lagoa, por falta de recursos. O deputado condena a inação do governo federal e do Ministério da Saúde e o silêncio do STF diante dessas graves questões. Direitos Humanos. Dilceu Esperafico, do PP do Paraná, é autor de projeto que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente para permitir que famílias acolhedoras ou padrinhos afetivos possam adotar crianças sob sua guarda. O deputado explica que, atualmente, a família acolhedora que recebe uma criança temporariamente não tem o direito de adotá-la em definitivo. Dilceu Esperafico acrescenta que o sistema de adoção, regido pelo Cadastro Nacional de Adoção, não atende ao melhor interesse da criança, especialmente em casos de adoção tardia. Para ele, o projeto evita novas perdas emocionais para as crianças, já que possibilita maior estabilidade no acolhimento familiar. Votação. Câmara pode votar projeto que dobra penas para quem fornecer bebidas e drogas a crianças e adolescentes. O repórter Antônio Vital tem mais detalhes sobre a proposta. Está pronto para ser votado no plenário da Câmara projeto que dobra a pena para quem fornecer ou vender bebida alcoólica e outras drogas a crianças e adolescentes, nos casos em que esses produtos forem consumidos. O Estatuto da Criança e do Adolescente já prevê pena de 2 a 4 anos de detenção para quem facilitar o acesso a drogas que causem dependência física ou psíquica para menores de 18 anos. A proposta, apresentada pela deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, aumenta a pena para os casos em que a criança ou adolescente de fato fizer uso da bebida ou da droga. O projeto ganhou regime de urgência, o que faz com que possa ser votado diretamente no plenário da Câmara, sem passar pelas comissões permanentes da Casa. A deputada baseou o projeto em uma proposta parecida aprovada pela Câmara em 2012, mas depois arquivada pelo Senado sem que fosse concluída a votação. Antes de aprovada a urgência, o projeto de Laura Carneiro foi aprovado pela Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara. Na comissão, recebeu parecer favorável da relatora, deputada Rogéria Santos, do Republicanos da Bahia. A relatora, porém, alterou o texto. Em vez de dobrar a punição, como previsto no projeto original, aumentou a pena de 1/3 até a metade, a partir de sugestões de integrantes da comissão. Rogéria Santos defendeu o agravamento da pena para quem fornecer bebidas ou drogas a crianças que consumirem o produto, como já era previsto no projeto anterior, arquivado pelo Senado. A matéria é extremamente relevante, deve voltar a tramitar no Congresso
Congresso Nacional. Afinal, o que se pretende é punir de forma mais contundente o indivíduo que vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar à criança ou adolescente bebida alcoólica ou outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica. Ainda não há data para votação no plenário da Câmara do projeto que dobra a pena para quem fornecer ou vender bebida alcoólica e outras drogas a crianças e adolescentes que de fato consumirem esses produtos. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. O primeiro projeto em votação no plenário da Câmara hoje permite à polícia acessar dados de tornozeleiras eletrônicas de acusados ou condenados sem a necessidade de autorização judicial. Também está na pauta a proposta que regulamenta a pesquisa, produção e comercialização de animais domésticos clonados e de material genético, permitindo a clonagem de animais domésticos de interesse zootécnico, o que inclui rebanhos de produção pecuária, como bovinos, búfalos, cabras, bodes, ovelhas, cavalos, asnos, mulas, porcos, coelhos e aves. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Rafael Santos e apresentação de Márcio Aquilissardi e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você. A Voz do Brasil volta amanhã. Boa noite. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.